Filipenses, capítulo 4. Vamos dar continuidade então ao nosso estudo e vamos ler cada um de nós um versículo. E eu vou começar. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Síntique que sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensei. Também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido a oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedónia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também, uma e outra vez me mandastes o necessário, a de Salónica. Não procuro dar vivas, mas procuro o fruto que abunde para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Estou cheio. Cheio estou. Depois que recebi Epafrodito, o que a vossa parte me foi enviado, com o cheiro da vossa suavidade e sacrifício, agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja dada glória para todo o sempre. Amém. Saudai a cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Amém. Graças a Deus. Nós estamos no versículo 7, sensivelmente, e eu gostava de começar por dar alguns pensamentos e depois os outros irmãos que tiverem pensamentos para dar, fazem favor de os dar. No versículo 7, perdão, eu disse 7, mas não é 7, é 6. No versículo 6, lemos: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com a ação de graças. Este versículo, como todas as passagens das Escrituras, não há versículo que não seja assim, e para utilizar a linguagem do salmista, no Salmo 119, o mandamento do Senhor, ou seja, a palavra de Deus, o mandamento do Senhor é amplíssimo. O que quer dizer que a palavra de Deus é vastíssima, é profunda e não há mente humana que a possa esgotar. E este versículo, como toda a palavra de Deus, não é exceção. E, portanto, é impressionante e incrível como é que, vendo corretamente, o versículo pode ser visto sob vários prismas. E eu vou talvez fazer uma abordagem deste versículo num prisma que a priori não será aquele através do qual nós olhamos. E o que é que eu quero dizer com isso? Bem, em primeiro lugar, já vão perceber o que é que eu quero dizer com isso, não é já na fase inicial, mas a seguir, nós lemos: não estejais inquietos por coisa alguma. Ou seja,
há uma coisa que é muito importante nós todos termos a noção de que é o nosso Deus é um Deus fantástico e único. E ele o que está a dizer é que qual é o vosso problema? Qual é o vosso problema? Vocês têm um problema? Para o crente não há problema. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Coisa alguma significa por nada. O que é que te aflige? Tens uma preocupação? Estás ansioso por alguma coisa? Como é que deves fazer? Fala com Deus. É o que diz o versículo. Se tens um problema, se tens uma dificuldade, se tens o que quer que seja, diz Deus. Diz a palavra de Deus. Fala com Deus. A segunda coisa que eu queria chamar a atenção está no versículo também 6, naturalmente, e diz: as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Ou seja, não há nada que a gente não possa falar com Deus. Tudo. Nós podemos e devemos falar com Deus sobre tudo. Não há nenhuma matéria vedada, interdita. Nós podemos e devemos falar com Deus sobre tudo. Existem outras versões, já agora, só para vocês poderem ver, e eu gostava de salientar isso. Esta versão que eu acabei de ler diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Mas há outra versão, por exemplo, a versão revista e atualizada, diz: não estejais ansiosos por coisa alguma. Portanto, a palavra inquietos é ansioso. Há outra versão que a tradução brasileira diz: não estejais cuidadosos por coisa alguma. Mas há a nova tradução em linguagem hoje, que é uma linguagem em português atual, moderno. Eu gosto muito da forma como diz. Diz: não se preocupem com nada. Esta versão diz: não se preocupem com nada. Isto para mim é fantástico. Portanto, quando a Bíblia diz aqui: não estejais inquietos por coisa alguma, no fundo está a dizer assim: olha, não te preocupes com nada. Alguma coisa que te preocupa, não te preocupes com nada. De facto, quem conhece a Deus, quem conhece a palavra de Deus, é uma pessoa feliz. Por isso é que a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que confia no Senhor. A bem-aventurança ou felicidade, de facto, assenta no conhecimento de Deus e no conhecimento da palavra de Deus. Como é que um indivíduo não há de ser feliz? Imaginem, olha, não te preocupes com nada. Estás preocupado? Não te preocupes. Não te preocupes com nada. Mas é com nada. E tal, mas eu tenho aquela preocupação que aquilo é complicado. Não, é com nada. Inclui isso também. E, portanto, é muito importante. E o crente, de facto, tem uma porção que só ele tem. Mas isto só sabe disto quem conhece a palavra de Deus. Evidentemente, quem não conhece a palavra de Deus não sabe disto. E depois anda preocupado. E anda carregado, e aflito, e ansioso. E como diz estas outras versões, cuidadoso, cheio de cuidados, inquieto. A passagem diz: sejam em tudo conhecidas. Não estejas preocupado com nada, fala sobre tudo. Portanto, tens um problema que já está a afligir, e mesmo assim, mas está a afligir. Fala com Deus sobre isso. Põe esse problema na presença dele. Não há nada que a gente não possa e não deva colocar na presença de Deus. E isto é um desafio que eu coloco a todos vocês. Vocês têm um problema? Há alguma coisa que vos anda a afligir? Que vos está a pesar? Estão preocupados com alguma coisa? Não se preocupem com isso. Qual é a solução? Ponham isso na presença de Deus. Falem ao Senhor, mas deixem lá a carga. Não façam como aquele indivíduo que estava a pedir boleia com uma mochila às costas. E parou um carro para lhe dar boleia. E ele subiu para cima do carro. E continuava com a mochila às costas. E o condutor seguiu a viagem. E o condutor viu com a mochila às costas e disse: homem, tira a mochila. Não precisa de continuar com a mochila às costas. E nós somos assim muitas vezes. Nós trazemos uma carga às costas, vamos à presença de Deus e continuamos com a carga às costas. Não, larguemos lá aquilo na presença de Deus e vamos embora e vamos descansar, desconfiados no Senhor, porque Ele vai cuidar. Então agora sim, eu gostava que vocês analisassem este versículo. É claro que nós temos aqui muitos pensamentos e certamente vamos ouvir alguns dos presentes. Sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas. Bem, sejam em tudo conhecidas diante de Deus. A versão, a nova tradução em linguagem hoje diz: peçam a Deus. Sejam conhecidas diante de Deus, que significa? Peçam a Deus. Têm este problema? Peçam a Deus. Então o pensamento que eu queria dar, e aqui é que é a tal visão sobre aquilo que se calhar vocês assim de repente não pensariam nisso, é o seguinte.
fala com Deus sobre tudo, mas não fales com tudo acerca do teu problema. Eu vou passar a explicar. Fala com Deus sobre tudo. Tudo. Mas acerca do problema, é só com Deus que tu falas. Não falas com mais ninguém. A passagem diz: peçam a Deus. E sabe por que eu estou a dizer isto? Porque há muita gente a pedir a muita outra coisa. Pedem a santos, pedem a santas, pedem à Virgem Maria, pedem não sei o quê, e ainda há outros que fazem outras coisas. Pedem auxílio a estes supostos espíritos que andam por aí. E a Bíblia diz: tens algum problema? Não há problema que tu não possas falar sobre ele. Mas atenção, é todo o problema, mas não é toda a entidade. É só a Deus. E eu queria sublinhar isto porque isto é muito importante. Porque há muita gente a dirigir, estão aflitos, estão atrapalhados, e depois põem-se a pedir sei lá a quem. Põem-se a pedir sei lá a quem. E sabem que isto tudo é a mesma coisa. Por exemplo, se eu falei na questão dos espíritos e falei na questão dos chamados santos e Virgem Maria, por aí fora. Não há diferença entre estar a orar a um chamado santo ou à Virgem Maria ou estar a orar a um espírito qualquer que supostamente anda por aí. Não há diferença. Porque a Virgem Maria, ou seja, eu vou explicar, todos eles estão no mesmo patamar. Ou seja a Virgem Maria, seja um espírito que anda por aí, estão todos mortos. As pessoas estão a falar com mortos. Estão a falar com mortos. Sabem que Deus é chamado Deus vivo. E estas pessoas, estas personalidades que já existiram, que já viveram, estão mortos. E as pessoas estão a falar com mortos. E eu gostava de ler convosco um versículo que está em Isaías no capítulo 8. Isaías no capítulo 8. Livro do profeta Isaías, capítulo 8, e o versículo, ou os versículos, são os seguintes. Capítulo 8, versículos 19 e 20. Notem o que está aqui escrito. Diz assim o profeta Isaías: quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos. Sabem que há muita gente que tem problemas. E depois, sabem como é que querem resolver os problemas? Vão consultar a bruxa, a vidente. Vão consultar. Porquê? Porque supostamente essas personalidades entram em contacto com entidades do mundo espiritual, supostamente até pessoas, até põem em contacto com alguém da família que já morreu, ou coisa que o valha, para obter ajuda para o seu problema. E diz assim o profeta Isaías: tenham cuidado. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares, os adivinhos, que chilreiam e murmuram entre dentes. E essas pessoas, quando entram em transe, têm uns comportamentos que não são normais, comportamentos com sons esquisitos e gestos esquisitos, etc. Que é isto que o profeta Isaías está a dizer. E isto não acontecia só no tempo do profeta Isaías, infelizmente no nosso tempo continua a acontecer. Diz ele assim: quando vos disserem, consultai estes, diz ele assim: não recorrerá um povo ao seu Deus? Mas que é isto? Vocês têm um problema? E vocês estão a ir consultar o bruxo e a bruxa, e o vidente e a vidente, e isto e aquilo? Não consultará um povo o seu Deus? Por isso é que eu disse, todos os problemas são problemas que vocês podem falar, e devem, mas não é a toda a entidade, é só a Deus. Diz assim o apóstolo: não recorrerá um povo ao seu Deus? E depois diz ele outra coisa curiosa, diz ele a seguir: a favor dos vivos, interrogar-se aos mortos. Quer dizer, nós estamos aqui vivos, temos problemas, e vou interrogar os mortos a favor dos vivos? Está errado. Dirá alguém: mas tu é que nunca lá foste, não é que nunca viste. Se tu fosses lá e tu visses lá, aquilo me impressiona mesmo. Aquilo a gente até fica com a pele arrepiada.
Eu quero-vos dizer uma coisa, eu agora não vou entrar muito por aí, mas quero-vos dizer uma coisa. Sabem porque é que Deus proibiu isto? Sabem porque é que Deus proibiu, entre outras razões, porque há mais. Sabem porque é que Deus proibiu que as pessoas consultassem os mortos? Porque as pessoas, de facto, não conseguem falar com os mortos. Porque Deus proibiu que os mortos contactem com os vivos. Lembram-se de uma história que o Senhor Jesus Cristo contou acerca de um homem que morreu? E foi parar ao inferno. E quando ele estava no inferno, ele disse, na sua aflição, depois de ele ver que ninguém podia fazer nada por ele ali, que ele estava perdido e perdido para sempre, ele então lembrou-se da família que tinha cá em baixo, ainda vivos, 5 irmãos. Ele disse, pai Abraão, manda alguém, dos que estavam mortos, que vá lá abaixo avisar os meus irmãos para que eles não venham cá parar este lugar. É impossível. Foi-lhe negado esse pedido. Tem lá embaixo Moisés e os profetas. Ou seja, os vivos, há lá vivos, há cá vivos, para ajudar os vivos. Nenhum morto vai ajudar nenhum vivo. Isto é uma impossibilidade. E a razão por que Deus proibiu isto, porque é que Deus não permite que a favor dos vivos se interroguem os mortos, já perceberam? Porque Deus proibiu que os mortos contactem com os vivos. E aí dizem vocês, então mas eu contam aí, ou eu já vi, ou já experimentei uma situação que até me arrepiei todo, e tal, não sei o quê. As pessoas não estão a contactar com mortos nenhuns. Estão a contactar com demónios. Demónios. E Deus, sabendo disso, disse, estão proibidos de fazer isso. Eu não quero que nenhum de vocês faça isso. Vocês não consultem morto nenhum, porque de facto as pessoas não estão a consultar com morto nenhum. Estão a falar com demónios. E sabem que os demónios são mentirosos. Os demónios seguem o pai da mentira. Eles enganam as pessoas naturalmente. E eles transfiguram-se. A Bíblia diz que o diabo se transfigura em anjos de luz. E os demónios, seus seguidores, transfiguram-se. E sabem, e é assim que se explica como é que há pessoas que contam, e tal, mas eu ouvi e era mesmo o meu tio, eu falei com ele, era a voz dele tal e qual. Ou era da minha avó, ou da minha tia, ou o que é que seja. Pois é, o diabo tem essa capacidade. E os demónios têm essa capacidade. E por isso as pessoas não devem, de forma alguma, consultar os mortos. Portanto, eu queria chamar a vossa atenção para isto, para dizer o seguinte. Em relação aos problemas, não há problema nenhum que não possamos resolver. Não há problema nenhum que não possamos apresentar diante de Deus. Mas notem, é só a Deus, a mais ninguém. Por isso é que a passagem que nós estamos a ler diz, peçam a Deus. Na nova tradução da linguagem hoje, peçam a Deus. Na nossa versão diz ali, no versículo 6, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Não é diante de demónios, não é diante de supostos espíritos, que é uma mentira. Estão a ver? Diante de Deus. E por último, e com isto me calo, que eu queria também chamar a vossa atenção, é quando o versículo 6 diz, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições. Isto é muito importante. Primeiro, quando orarem, orem apenas a Deus. Portanto, orações à Santa Rita e ao São Cristóvão e a não sei quê, está errado. Orar é apenas a Deus. Só a Deus. Depois há outra coisa muito importante. As vossas orações. Que as vossas orações sejam conhecidas de Deus. Não é as orações dos outros. Sabe o que é que a gente vê no mundo religioso? Pessoas decoram orações que outros fizeram e papagaiam aquilo. Que é isso? Eu, quando tenho um problema, eu falo com Deus, usando as minhas palavras, dizendo o que me vai na alma, expondo o que me vai no coração, e abro-me com Ele e falo com Ele. Não vou estar a dizer agora, houve alguém que fez uma oração, e eu vou ler aquilo no papel, ou vou meter aquilo na cabeça, e depois vou papagaiar aquilo. Não é isso que a Bíblia diz. Tens um problema? As vossas orações. Porque quando as orações não são nossas, já não são orações. São rezas.
E sabem que há uma diferença grande entre uma reza e uma oração. Na oração a gente diz o que sente. Na reza a gente tenta sentir o que diz. A diferença é apenas essa. É que enquanto na oração a gente diz o que sente, na reza a gente tenta sentir aquilo que está ali a dizer, que não fomos nós que fizemos, não fomos nós que escrevemos, não fomos nós que produzimos. E Deus quer que sejamos genuínos. E, portanto, quer que aquilo que a gente apresenta a Ele sejam orações e não rezas. Eu espero que estes pequenos pensamentos possam, de facto, ajudar, porque, infelizmente, há muita ignorância a este respeito e muita superstição a este respeito. Portanto, quando tiverem problemas, é com Deus que falam. Nós podemos falar diretamente com Deus. E, infelizmente, os homens querem sempre ter intermediários. Querem sempre meter intermediários pelo caminho. E não há intermediários. Há aqui um versículo que diz ali, disse Jesus, eu sou o caminho. E o versículo continua, não está ali escrito tudo, mas diz, e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. O único intermediário é o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz na carta a Timóteo que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Entre Deus e os homens não há outro mediador, é Ele. E foi na cruz que Ele fez a mediação. Quando o Senhor Jesus Cristo foi crucificado na cruz, Ele estava a fazer a mediação entre Deus e nós. E só Ele podia resolver este problema. Porque Deus é santo e nós somos pecadores. E como é que Ele ia unir o santo aos pecadores? Só mesmo Ele. Ele sofreu o castigo dos nossos pecados para, numa base justa, Deus poder dar a mão ao pecador. E foi isso que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. E, portanto, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E é só o que eu tinha para dizer. Eu tenho um pequeno pensamento acerca do mesmo versículo. E a palavra de Deus é grandiosa e é dar-nos graças todos os dias, porque cada versículo é um mundo. E podemos agora, neste momento, com o irmão Carlos, ver uma perspectiva diferente. Eu queria, neste mesmo versículo, no versículo 6, ele começa, não estejais inquietos. E neste mesmo versículo vem a solução para a qual nós não devemos estar mesmo inquietos. E quando o Senhor diz que nós devemos dar a conhecer todas as nossas petições, ou seja, orarmos somente ao Senhor, vemos que Ele diz-nos assim, na última frase, eu vou ler o versículo todo para podermos estar mais dentro do versículo, onde diz, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. Com a ação de graças quer dizer o quê? Com a ação de graças é que nós devemos agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem vindo a fazer na nossa vida. Ou seja, se nós de facto orarmos ao Senhor e nas nossas orações, quando de facto estamos inquietos, orarmos e agradecermos por aquilo que o Senhor já fez, por aquilo que o Senhor já resolveu, nós podemos nos lembrar de facto que o Senhor tem poder para resolver esse nosso problema que nós estamos a sofrer. Então, se esse for a nossa intenção, se for sempre essa, pensarmos assim, eu estou a atravessar este problema, mas o Senhor, eu há um ano atrás tive um problema maior, então eu vou agradecer ao Senhor. Então este problema, comparado com o outro que eu tive, é muito mais pequenino. Então, se o Senhor resolveu-me um problema muito maior o ano passado, vai-me resolver este também. E este versículo é precisamente isso. Orarmos ao Senhor e pedirmos com ação de graças. Nós não devemos ter, ao estarmos inquietos, qual é o resultado? É termos medo. Eu queria só ler um versículo convosco, que é para depois passar a palavra ao teu irmão. Na carta a Timóteo, nós podemos ler no primeiro capítulo da segunda carta a Timóteo, no primeiro capítulo, e no versículo 7 o Senhor diz-nos assim, na segunda carta a Timóteo, no primeiro capítulo, e no versículo 7, e o Senhor diz-nos assim, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. Ou seja, quando estamos inquietos, um dos resultados é o medo. E o Senhor não nos deu esse espírito de medo. Pelo contrário, de fortaleza, é de nós estarmos fortes. Em quem? Vou estar forte, de facto,
como nós ainda agora ouvimos, vou buscar essa minha fortaleza em alguém que já está morto. Não, vou buscar a minha fortaleza no Deus vivo, que é capaz de resolver todos os problemas, que resolveu o meu problema 1 mês atrás, que resolveu até agradecer por ter resolvido o problema de um irmão meu, uma doença, um problema familiar, e o Senhor resolveu. Então eu vou dar graças por isso. Se o Senhor abriu o mar vermelho, Ele também vai me ajudar neste problema. É pequenino. Às vezes nós pensamos que temos grandes problemas. Quando temos comparado com problemas que outros irmãos têm, é apenas um probleminha. E um dos grandes problemas que nós temos é que nós às vezes somos exigentes demais com Deus. As nossas orações não são orações de ações de graças, mas de exigência quase para com o nosso Deus. O irmão Carlos deu um exemplo do rapaz que estava a apanhar um táxi com a mochila às costas. Eu sei de um que é de um rapaz que apanhava boleia e quando um carro parava, ele perguntava ao senhor, olha, tem rádio? Ele disse, não tenho, então siga. Ou seja, ele era tão exigente que ele só apanhava boleia carros que tivessem rádio. Se não tivessem rádio, ele não apanhava. E nós às vezes com o Senhor somos assim. Nós às vezes com o Senhor exigimos quase. É quase como se o Senhor saísse de uma lâmpada mágica, de uma lâmpada, e fosse mágico, e tivesse que resolver todos os nossos problemas. Não é assim, irmãos. A palavra de Deus é muito concisa e não faz confusão a ninguém. Neste versículo, se nós pensarmos que o nosso problema não é nada perante aquilo que o Senhor já resolveu, se calhar ontem, se calhar 1 mês atrás, isso dá-nos paz. E é essa paz que o Senhor quer. É essa moderação, como vimos agora na segunda carta a Timóteo, no versículo 7 do capítulo 1, é essa moderação que se nós tivermos, certamente essa inquietude que nos atormenta e que nos aflige se desvanece. Através somente de orações ao Senhor e petições somente ao Senhor. Era só. Eu gostava de meditar convosco também o versículo 13, onde diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós aqui, depois daquilo que acabámos de ouvir, só podemos dizer uma coisa: podemos todas as coisas no nosso Deus. A gente não tem outro Deus, como o irmão Carlos acabou de dizer há pouco. Não há santos, não há ninguém a não ser o nosso Deus. Só Deus e em Deus é que nós podemos todas as coisas. Pois a seguir ele diz também, aqui embaixo, onde diz: ora, o nosso Deus e Pai seja dada toda a glória para todo o sempre. Só a Deus devemos dar toda a glória. Eu tenho como experiência na minha vida espiritual, quando acreditei nos homens fiquei desiludido. Mas quando vou aos pés de Deus, e várias vezes vou, posso dizer que Deus sabe que é verdade, tenho sempre respostas. E as respostas têm sido sempre boas. Nunca me desiludiu. Os homens têm-me desiludido, mas Deus nunca me desiludiu. Na minha vida espiritual, converti-me em 92, escolhi a melhor parte, porque a melhor parte é Deus. Podemos comer o melhor bife, podemos beber a melhor cerveja, podemos comer talvez o melhor doce, mas a melhor parte é Deus. Eu tenho isso como experiência na minha vida. Tenho passado por muitas lutas a nível profissional, neste momento estou a passar por outra, mas eu sei que vou ser vencedor, porque Deus nunca me desiludiu. Porque eu vou aos pés dele e digo: oh meu Deus, tu conheces este problema, conheces a situação e tu vais-me ajudar a resolvê-lo. E normalmente ele resolve mesmo. E tem-me aberto sempre portas, tem-me dado sempre aquela certeza que eu sou mais do que vencedor. E como diz aqui a palavra de Deus, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Porque não é em Fátima, como no meu caso, não falou em Fátima, mas falou noutros santos, que nós nos fortalecemos. Eu conheço uma senhora ali na Cruz de Pau, foi à terra dela, carregou com andor às costas e ela arranjou um problema nas costas. E uma vez foi lá tomar café, eu estava a trabalhar na Cruz de Pau, onde estou, e ela disse: olha aqui, já viu o que é que eu arranjei? De carregar com andor às costas. Arranjei com um problema nas costas. Eu disse: mas como é que a senhora, em pleno século XX, ainda faz essas coisas? Você não tem que fazer isso. Está a carregar com um bocado de pedra ou um bocado de madeira, que não tem significado nenhum, que não resolve nada na sua vida. Só quem pode resolver alguma coisa na sua vida é Deus. Peça a Deus e vá em oração a Deus, porque Deus pode ajudá-la. Agora, isso que você fez não resolve nada. Nunca vai resolver, nem ela nem ninguém. Porque são bocados de madeira, são bocados de pedra
E neste caso, por exemplo, com a saúde dela, nunca mais foi a mesma mulher. Ela nunca mais foi a mesma mulher. Por causa de carregar com aquele andor, com aquele bocado de madeira às costas, porque não é mais do que um bocado de madeira. Mesmo que esteja pintado, mesmo que tenha olhos, mesmo que tenha pés, mesmo que tenha boca, não é mais do que um bocado de madeira que ali está. Mas Deus não. Deus é um Deus vivo. Não é um Deus qualquer, não é um Deus feito por mão de homens. É mesmo um Deus vivo. E Ele ouve-nos, Ele está atento às nossas necessidades. E eu tenho como resposta a isso, e eu muitas vezes nas minhas orações digo, e torno a dizer, a mão de Deus está sobre aqueles que Ele ama. Ele não nos abandona, está sempre presente na nossa vida. Eu tenho a certeza disso, porque tenho respostas da minha vida. Portanto, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Era isto que eu queria para convosco. Queria talvez só dizer alguma coisa sobre isto que nós ouvimos, que é o seguinte. Evidentemente que as pessoas que fazem o que fazem-nos coitadas na sua sinceridade, não é? E nós não nos podemos esquecer disso. Não o fazem de má vontade, não o fazem com má intenção. É a luz que têm, não tem mais luz e, portanto, socorrem-se na sua aflição daquilo que têm e que aprenderam e que conheceram, mas as pessoas precisam de ser devidamente esclarecidas. Já agora deixem-me só dizer uma coisa. Alguns às vezes perguntam-me assim, mas vocês não acreditam em santos? Eu acredito em santos. Então, mas parece que vocês não acreditam em santos. Não, eu acredito em santos. Não acredito é naquilo que vocês dizem que são santos. Vocês querem ver o que são santos? Eu vou-vos mostrar o que são santos. Primeira carta aos Coríntios. Nós temos que ver o que é que Deus diz, não é o que os homens dizem. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1. Lemos assim. O apóstolo Paulo está a escrever a pessoas de carne e osso como nós, que estavam na cidade de Corinto, que eram crentes no Senhor Jesus Cristo. E a eles ele diz assim, à igreja de Deus que está em Corinto, é a carta que ele está a escrever, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Já viram o que é que estava escrito? Pessoas, os santos, eram pessoas de carne e osso como nós, que estavam em Corinto. E os que, em todo lugar, aqui na Quinta do Conde ou na China, invocam o nome do Senhor, são santos. Santos são pessoas de carne e osso. A palavra santo não quer dizer impecável. Isto é muito importante que as pessoas tenham que pensar nisso. A palavra santo não quer dizer impecável. Porque há pessoas que pensam no significado da palavra santo, santo quer dizer impecável. Não é verdade. A Bíblia diz que não há um justo nem um sequer, todos pecaram. E, portanto, por exemplo, vou-vos dar um exemplo de um santo que pecou. Querem ver um santo que pecou? Vou-vos dar um exemplo. Não há nada que mais a ver um exemplo, não é? Um dos maiores santos, que é assim chamado santo, e que pecou. O apóstolo Pedro. Então o apóstolo Pedro não pecou? Então ele não negou o Senhor 3 vezes. Hã? Foi ou não foi? E não é o São Pedro? É o São Pedro, não é? Então, mas ele pecou. Pecou ou não pecou? Portanto, santo não quer dizer impecável, porque todos pecam. A Bíblia diz que todos, sem exceção. E porque nós pecamos, precisamos da obra que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. E quando cremos no Senhor Jesus Cristo como aquele que morreu por nós na cruz para nos salvar, a Bíblia diz que nós somos santificados. O que quer dizer isso? A palavra santificar quer dizer separar. Fomos separados. Deus separa-nos para si. É o que quer dizer santo. Qualquer pessoa, como os coríntios, creram no Senhor Jesus Cristo, foram santificados. Por isso é que diz assim, eu vou ler outra vez. À igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Os santos são os santificados. E o que é santificado? É ser separado. Eu vou-vos dar um exemplo para vocês verem o que é uma coisa santificada. Para vocês não pensarem que um santificado é eu sou assim e de repente fui transformado e as pessoas olham para mim e dizem, pá, tu até brilhas e tal, deixa ver se tocar a ver se és. Não é nada disso. Sabem o que é um santificado? A Bíblia fala de objetos santificados. A Bíblia fala de objetos que são santos. No Velho Testamento, por exemplo. As peças de mobiliário do tabernáculo, onde Deus manifestava a sua presença, eram chamadas santas. As coisas santas que lá estavam. A mesa da proposição era santa. O candelabro era santo. E por aí fora. Portanto, todos aqueles objetos eram santos. O que é que aquilo queria dizer santo? O que é que queria dizer? Inclusivamente, como vocês sabem, no tempo do rei Belshazzar, em Babilónia, aquilo foi um escândalo. Porque o rei Belshazzar, como vocês sabem, ele era babilónico e ele
foi os babilónicos tomaram conta da nação de Israel, não é? Escravizaram-nos e tomaram posse dos seus bens, das suas riquezas, etc. E uma das coisas que eles tomaram posse foi do templo. E o templo tinha as coisas sagradas. E o que é que havia de lado de sagrado entre esses vários objetos, alguns dos quais eu citei? Eram os copos também. E sabem o que é que eles fizeram? Foram fazer orgias pecaminosas, o rei Belshazzar, utilizando as coisas sagradas de Deus. O que é que isso quer dizer que eram sagradas? Quer dizer que eram coisas assim diferentes das outras? Não, elas eram semelhantes às outras na aparência, na substância, era tudo igual. Então, porquê que elas eram chamadas sagradas? Porque tinham sido separadas para uso exclusivo de Deus. E quando uma coisa é separada para uso exclusivo de Deus, não é para ser usado para uso exclusivo de outra coisa qualquer, de outra pessoa qualquer. Portanto, aqueles objetos eram para ser usados para uso exclusivo de Deus. E por isso eram santos, eram santificados. E eu também, quando Cristo me salvou, fui separado para uso exclusivo de Deus. É importante que nós todos tenhamos a consciência de que fomos separados para uso exclusivo de Deus. Ninguém tem o direito de nos usar. Deus tem todo o direito de me usar. Ele pagou um grande preço por mim. Fostes comprados por bom preço, diz a palavra de Deus, e portanto Deus tem todo o direito de nos usar. Mas isto só para explicar o que é que quer dizer santo. Portanto, aquele mito de que, um indivíduo andou cá e fez milagres, a ideia associada ao santo é, fez milagres, é um indivíduo, é um impecável, é um santo. A ideia de santo está associada à impecabilidade. Não é verdade. Santo quer dizer separado para uso exclusivo de Deus. E, infelizmente, eu estou à vontade para dizer isto, sabem porquê? Porque eu nasci e fui criado na Igreja Católica. E eu andei num colégio de freiras. E, portanto, se alguém conhece bem a teologia católica, sou eu. E andei lá há muitos anos e perdido, completamente perdido. Andando com velas, sabem que são velas? Andando com velas na mão em procissão. Andando com velas, quando a Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo. Eu agora tenho a luz do mundo, não preciso de luz artificial. Quem tem a luz do mundo não precisa de luz artificial. Para que era aquelas velas? Para que essas coisas que não levam a nada, nem conduzem a nada, mas as pessoas, por ignorância, pensam que aquilo é alguma coisa. Que Deus possa, na verdade, pela sua graça, mediante a sua palavra, porque nós temos que ser esclarecidos pela palavra de Deus. E por isso é que as pessoas cometem tantos erros. O Senhor Jesus Cristo disse aos religiosos dos dias dele, porque isto é um problema não é atual, é um problema de sempre. Nos dias do Senhor já havia religiosos. Eles estavam errados. E o Senhor Jesus Cristo disse assim, porque transgredis o mandamento de Deus? Porque eles transgrediam o mandamento de Deus. Religiosos a transgredir o mandamento de Deus. Porque transgredis o mandamento de Deus pela vossa tradição. As tradições, e tanta tradição há para aí, que não tem suporte bíblico. Pior, não tem apenas. Já nem sei como é que é dizer. Não só não tem, obrigado. Epá, eu bloqueei. Obrigado. Não só não tem suporte bíblico, mas é antibíblico, que ainda é pior. Portanto, eu queria deixar esta nota, que é para também ninguém pensar assim, mas o que é que se passa aqui? Não, eu quero que as pessoas possam compreender, porque também um dia fui confrontado com todas estas coisas. Eu andei num colégio de freiras, e fiz a primeira comunhão, a comunhão solene, andei da doutrina, fui crismado, etc. E um dia começaram a mostrar coisas destas e eu nem queria acreditar. Era assim, mas isso está mesmo escrito na Bíblia? Deixa-me cá ver. E comecei a ver e a conhecer a palavra de Deus e fui libertado da minha ignorância. E tanta gente precisa de conhecer a palavra de Deus, nós temos esta responsabilidade de dar a conhecer a palavra de Deus a muita gente. Eu só queria aqui um pequeno pensamento. Diz aqui no versículo 9: o que aprendestes e recebestes e ouvistes de mim e em mim vistes, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Isto à partida poderá parecer um pouco de petulância. Quem não conheceu o apóstolo Paulo era aquele indivíduo que dizia: não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. De facto, ele identificava-se com a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Que testemunho é que nós temos dado? Será que não é o que eu podia dizer a qualquer um de vocês? Aquilo que eu faço, vocês façam também, Será que eu tenho integridade para isso? Para dizer que com certeza que não.
Quando eu li isto, digo assim, Carlos Simões, quando os outros olham para ti, o que é que os outros veem quando olham para ti? Quando um irmão olha para cada um de nós, o que é que eles veem? O que é que nós passamos? De facto, o apóstolo Paulo, ele era falível, mas ele, de facto, as pessoas que conviviam com ele aqui na minha tradução diz, o que aprendestes e recebestes e ouvistes de mim, e em mim vistes, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Integridade. Eu quando olho e quando vejo, quando estudo o apóstolo Paulo, eu não vejo petulância de forma alguma. Eu vejo integridade. E a pergunta que eu fiz a mim mesmo é, Carlos Simões, o que é que os outros veem em ti? Que cada um de nós possa fazer esta pergunta. De facto, o que é que os nossos irmãos olham para nós? Quando eles olham para nós, o que é que eles veem? Será que eles veem amor? Será que eles veem condescendência? Será que eles veem um ombro amigo em que eles podem desabafar um problema qualquer que têm? Ou será que eles veem distanciamento? Ou será que nós aqui conhecemos os nossos irmãos assim que saímos à porta já não os conhecemos? E já não lhes falamos? Para o nosso Deus não há ricos nem pobres, nem há brancos nem pretos. Somos todos iguais. Nós somos mesmo todos iguais. O que é que os outros veem em nós quando olham para nós? Irmãos, gostava de dar aqui um pensamento acerca de 3 versículos. A parte final do versículo 5 e o início do versículo 6, em que diz: perto está o Senhor, não estejais inquietos por coisa alguma. Ao ler esta passagem fez-me pensar que na pessoa que escreveu isto, o apóstolo Paulo, de alguém que estava preso, alguém que estava na miséria e que tinha todas as razões por se preocupar, não só pelo facto de estar preso e na miséria, como ainda tinha o cuidado das várias igrejas ao longo do Império Romano, igrejas que precisavam de fortalecer-se na palavra de Deus, igrejas que ele precisava de levar a doutrina acerca da dispensação da graça de Deus, de algo importante que ele precisava de passar, além do facto de haver vários lugares em que ainda não tinham ouvido a palavra de Deus, ainda que não tinham sido evangelizados. Paulo, o facto de estar preso, o facto de estar na miséria e ainda ter todas estas preocupações, ele tinha estas razões todas para estar inquietos. No entanto, é interessante como ele, apesar destas razões todas, ele diz aos filipenses para eles não estarem inquietos com coisa nenhuma. Isto é importante, eu vejo isto importante para mim, o facto e o porquê que nós não devemos estar inquietos com coisa nenhuma, que é perto está o Senhor. E se Paulo quer alguém que mais à frente, no versículo 12, diz que sabia tanto ter em abundância como a padecer necessidade, ele mesmo mostra que ele não estava preocupado. Ele sabia que também havia vários cooperadores, ele fala em vários cooperadores. Temos Timóteo, temos Lucas, temos Tito, Epafrodito, várias pessoas também estavam preocupados, os próprios filipenses ele fala nisso, e é interessante ver que ele estava descansado, não só pelo facto destes irmãos e de vários irmãos estarem a cooperarem, como principalmente o Senhor estar a cuidar, e ele sabia isso. E o facto de ele saber e deixar tudo nas mãos deles dá-nos algo e vai dar a cada um de nós, o que ele diz mais à frente no versículo 7, que a paz que excede todo o entendimento. Paulo aqui não nos está a dar a solução dos problemas resolvidos, os problemas continuavam lá e continuam lá nas nossas vidas, mas algo que ele nos dá, que é a paz. Ele não ignora os problemas, pelo contrário, nós continuamos a ter esses problemas e ao longo das nossas vidas nós vamos, por assim dizer, saltar de problema em problema e dificuldade em dificuldade, mas a certeza que ele dá é que o Senhor está connosco. E este Senhor que nos dá a garantia, e vemos isso no capítulo 13 e no versículo 20 e 21, em que diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também assim todas as coisas. E que ele mais à frente diz: perto está o Senhor. Esta nossa garantia, a certeza que nós temos que isto tudo vai acontecer, vai nos trazer paz, porque as nossas vidas aqui são curtas.
E lá está, nós temos o maior prazer, devemos preocupar tanto com as riquezas que vamos receber e que o Senhor vai nos dar nos lares celestiais, no lar celestial, e isto vai-nos trazer paz. E esta paz que excede todo o entendimento, e vai chegar a uma altura em que, se nós pusermos tudo nas mãos do Senhor, se nós não estivermos inquietos, e esta paz vai-nos ser dada e nós mesmos não vamos compreendê-la. E é importante nós pensarmos nisto, pensarmos que o Senhor está perto, e este é o porquê de Paulo dizer que não devemos estar inquietos com coisa nenhuma, e mesmo havendo problemas, e eles vão ver várias dificuldades, seja em qualquer área da nossa vida, seja até a trabalhar, a servir o Senhor aqui neste mundo, vai haver dificuldades, seja a evangelizar, seja em casa, com amigos, com colegas, em qualquer situação vai haver sempre problemas, mas nós não devemos estar inquietos porque o Senhor está a cuidar, Ele está perto, a vida é curta, num estalo a gente pode viver mais um dia, mais uma hora, mais 5 minutos, e rapidamente nós vamos estar com o Senhor. E mesmo havendo estas dificuldades, Ele diz, e Ele não ignora, que nós devemos deixar tudo nas mãos deles, devemos fazer petições, e em tudo o que fizermos sermos sempre agradecidos. E este é um motivo que nós, ao pensarmos nisto e ao meditarmos, que vemos que de facto vamos receber a paz de Deus. Esta paz vai exceder o entendimento. Nós não, totalmente, eu vejo, principalmente no meu caso, em que vai haver certas dificuldades, e tive certas dificuldades, seja entrar na faculdade, seja quando acabei o secundário, o que é que eu vou fazer agora, a preocupação do futuro, tudo isso vai deixar de lado porque o Senhor está no controle. E seja o que acontecer, seja o que for, é deixar nas mãos dele. E basicamente é isto. Senhor nos abençoe. Diz, Daniel. Diz. Vou falar muito rapidamente. Também tinha aqui algumas coisas que gostava de falar. Gostava de relembrar este homem que está a escrever estas coisas, que está, a sua saúde não estava grande coisa, a sua saúde financeira não estava um pouquinho melhor, porque estes filipenses vieram em seu auxílio, estava preso, não tinha... É importante percebermos isto, a situação em que ele estava, porque é muito fácil falar, por exemplo, do que ele diz aqui no versículo 4, regozijai-vos sempre no Senhor. É fácil dizer que perto está o Senhor, é fácil dizer não estejais preocupados quando a vida nos corre bem. Mas este homem, quando parece que nada poderia correr pior do ponto de vista humano, ele diz, alegrai-vos, diz, o Senhor está perto, o Senhor, como ele diz noutra passagem, o Senhor me confortou, o Senhor esteve comigo. Ele sempre pode sempre dizer isso. E quando ele diz, já agora, perto está o Senhor, só queria fazer uma pequena referência a isto, eu posso ver aqui, o Senhor está perto de 3 maneiras. Está perto porque vê o que nós fazemos, nada escapa aos seus olhos. Diz a palavra de Deus isso, os olhos do Senhor estão por todo lado, contemplando os bons e os maus. Por outro lado, o Senhor está perto porque pode vir a qualquer momento. Pode vir a qualquer momento, e cada um de nós deve pensar, se o Senhor vier hoje, estou pronto? E estar pronto não é se me tenho comportado bem. Não é como às vezes se passa a ideia às crianças que têm de portar bem, senão no Natal não recebem prendas. Aqui não é uma questão de se nos portarmos bem ou se nos comportarmos mal. Quando o Senhor vier, aqueles que tiverem depositado a sua fé unicamente na obra redentora do Senhor Jesus Cristo, esses irão estar para sempre com Ele, os outros irão sofrer separação de Deus. Mas por outro lado, o Senhor está perto, e é aqui que eu queria focar. O Senhor está perto porque está sempre pronto. É o nosso amigo para todas as ocasiões. É um amigo em quem nós podemos sempre confiar, e este apóstolo Paulo sabia disso, em primeira mão. Eu não vou ter tempo para falar muito sobre isso, mas o que é importante que nós percebamos é que Deus não vai necessariamente responder a estas nossas petições da forma que nós esperamos. E isso temos de perceber muito bem. Porque aquilo que nós muitas vezes queremos não é necessariamente o melhor para nós. E há o erro de nós pedirmos a Deus
da forma errada e pedir, por assim dizer, ao Deus errado. Porque alguns gostam de pedir a Deus neste sentido. Eu vou pedir a Deus e Deus vai fazer o que eu quero. Um pouco como a lâmpada mágica, não é? Peço e aquele desejo vai se cumprir. Cuidado, não tenhamos essa visão supersticiosa sobre a oração. Paulo não diz aqui, no versículo 7, muitos gostariam que o versículo 6 fosse o que está aqui, e depois o versículo 7, e Deus fará aquilo que vocês quiserem, que vocês pedirem. Não diz nada disso. Mas isso falaremos noutra ocasião. Mas sobre este... sobre pedirmos a Deus, o apóstolo Paulo poderia dizer com autoridade para nós orarmos a Deus mesmo nas situações difíceis. Porque mesmo em Filipos, o que é que nós vemos Paulo a fazer quando passou por uma das situações mais difíceis pelas quais passou ali em Filipos? Tinha acabado de ser preso. Nós podemos ler isso em Atos 16, muitos conhecerão, mas vamos só recordar. Paulo e Silas foram presos depois de terem pregado o Evangelho, de terem expulsado um demónio daquela jovem que adivinhava. Foram presos. E o que é que eles fizeram quando foram presos? O que é que nós lemos? E à meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam a Deus. E os outros prisioneiros os ouviam. Paulo dizia: não estejais inquietos por coisa alguma. Se havia alguma razão para estar inquieto, era o facto de estar preso. Era o facto de deviam estar preocupadíssimos. O que é que eles faziam? Não começaram a barafustar, não começaram a dizer: Deus abandonou-me, Deus não sabe o que está a fazer, mas não nos veio para aqui e agora acontece isto. Não, eles cantavam e o Senhor, cantavam e oravam a Deus. E o Senhor respondeu à sua oração, enviando aquele terremoto e libertando-os. Nem sempre a resposta às nossas orações vai ser aquela que nós gostaríamos. Gostaria só de vos deixar com este pensamento para terminar. A palavra de Deus mostra-nos, por assim dizer, duas respostas à oração. Isto aqui é uma diferença dispensacional. O Senhor diz: tudo aquilo que pedirdes em meu nome será feito. Isto diz no tempo do reino, não é? Mas preferiríamos isso, preferimos que o Senhor nos fizesse tudo aquilo que nós pedimos, e cuidado com aquilo que nós pedimos, porque pode realizar-se e pode ser mau para nós. Ou preferimos aquelas palavras extraordinárias que Efésios, aquele que é poderoso para fazer tudo muito... É melhor lermos tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. O Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos, muito mais abundantemente do que pedimos ou pensamos. É melhor essa. Exatamente. Eu prefiro aquilo que eu acho que é melhor e que se calhar não é. Porque nós estamos afetados pela nossa carne, pela nossa compreensão carnal das coisas, pela nossa visão terrena, aqueles que pensam só nas coisas que são terrenas. Por vezes podemos estar afetados também por esse tipo de pensamento. Ou preferimos descansar naquele que sabe o que é melhor para nós, muito melhor do que nós. Porque por vezes, como nós já temos a ocasião de ver, Paulo foi preso em Roma. E podemos pensar, se calhar os crentes juntaram-se para orar, vamos orar para que Paulo seja libertado. Se calhar alguns... Mas Paulo acabou por ser morto ali. Mas o que Paulo acaba por dizer, e mesmo diz mesmo este Filipenses, que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. E o que lhe aconteceu foi... Parece que só lhe aconteciam desgraças. Mas essas desgraças que lhe aconteceram permitiram-lhe escrever a palavra de Deus por estar preso, permitiram evangelizar pessoas ali na prisão, que levaram o Evangelho mais longe do que alguma vez teria ido se não tivesse ido a esta prisão de Paulo. Por isso, quem somos nós para dizer a Deus: Deus, faz isto e aquilo porque eu quero isto? Não. Confiemos. Lá está. Vamos falar com Deus. Deus, eu tenho este problema. Ajuda-me. E ajuda-me, e tem de ser esta a nossa oração. Ajuda-me a qualquer que seja o desfecho desta situação, dá-me esta paz que tu prometes e ajuda-me a continuar a confiar em ti.
Por vezes nós podemos orar, e desculpem estar a alongar, mas é importante que nós compreendamos isto, e alguns podem estar cá para a semana e acho que devem ouvir isto. Por vezes há uma visão muito supersticiosa sobre a oração, como estava a dizer. Porque podemos pensar, eu tenho esta doença, aquele irmão tem aquela situação difícil, vamos orar por ele e ele vai ficar, isto vai se resolver. Muitos gostam de orar, vamos orar e o Senhor vai cuidar. O Senhor vai cuidar. Mas quem é que nos garante que Ele vai cuidar da maneira que nós esperamos? É que depois as pessoas ficam desanimadas. Então eu orei ao Senhor, eu orei tanto. E o Senhor não me concedeu o que eu queria. Eu já tive a ocasião de falar aqui há uns tempos. Vão dizer aos meus sogros, vocês não oraram o suficiente, o vosso filho não ficou curado. Mas quem somos nós para dizer que não demos falsas expectativas às pessoas? Porque dizer às pessoas, vamos orar e Deus vai fazer aquilo que tu estás a pedir, não é isso que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz muito mais abundantemente do que pedimos ou pensamos. E além da palavra de Deus não dizer isso, vamos levar as pessoas a desacreditar, a deixar de acreditar na Bíblia, e trará grande dano a eles próprios, porque vão andar a acreditar num erro e vão trazer descrédito até à obra de Deus. Vamos terminar, a nossa hora está passada. Eu gostava só de lembrar, para quem não souber ou se recordar, que a passagem que o Daniel estava a se referir é Efésios 3:20, e gostava também de dizer uma coisa só para rematar e terminarmos o estudo desta noite, que é o seguinte. Nós temos aqui de facto pensamentos maravilhosos que nós ouvimos da parte do Dário do nosso irmão Daniel. Perto está o Senhor, não estejam ansiosos. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: vocês viram o quadro que o Daniel tentou agora pintar, que é um quadro negro do apóstolo Paulo, não é? O quadro dele era negro, ele estava preso em Roma, à espera que o algoz viesse e abrisse a cela para o levar para o cadafalso e ser morto. Era este o quadro. E perante este quadro tão negro, não é? Do ponto de vista humano, alguns diriam assim, isto vem para rematar aquilo que nós ouvimos, alguns diriam assim, o apóstolo podia dizer assim, então mas onde é que está Deus? Onde é que está Deus? Agora é que eu mais precisava dele, onde é que ele está? Não é o que a gente ouve de alguns dizerem, quando tem um problema na vida e tem uma dificuldade, onde é que está Deus? Onde é que está Deus? Vemos o Paulo com um grande problema, maior do que muita gente, e diz assim, perto está o Senhor. Ele não disse onde é que está Deus, ele disse, o Senhor está perto. Fantástico, não é? Fantástico, o Senhor está perto. E como nós ouvimos e muito bem, prefiramos, porque é isso que somos ensinados, é que seja Ele a fazer mais do que aquilo que a gente pede. A gente até pode pedir o que quer que seja. Temos liberdade para isso. Não devemos estar ansiosos por nada. Antes as vossas petições, que é pedidos, sejam tudo conhecidas dentro dele. E depois, como alguns dizem, baseando-se no que o Senhor também orou, contudo que seja feita a tua vontade e não a minha. Ou seja, tu fazes muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, e às vezes ele faz da maneira que ouvimos o Daniel, que não tem nada a ver com aquilo que a gente está a pensar que ele faça. Uma coisa é certa, o apóstolo Paulo agora, depois de ter morrido, está muito melhor do que o que estava antes. E o Senhor faz tudo bem feito. Vamos terminar com a oração.